Vamos falar a respeito da palavra de Deus. E como você bem sabe, estamos no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. E o início do Sermão da Montanha vai falar dessa busca da felicidade. Nós já definimos isso aqui, algumas mensagens atrás. Bem-aventurados, um termo daqueles que são realmente felizes e abençoados. E no meio dessa bem-aventurança, o tema de hoje é sobre fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E a pergunta que eu te faço, o que vem à sua mente quando se fala em justiça? O que vem à sua mente quando se fala em justiça? E essa pergunta vai ficar mais complicada ainda, no contexto brasileiro, no contexto do Brasil, no contexto em que nós vivemos. Talvez a imagem que possa vir à sua mente é a imagem da estátua que representa, né, a justiça. E nós olhamos e entendemos, né, que ela tem essa venda e a balança na mão e a espada na outra mão. Isso significa que ela precisa ser imparcial, não olhar antes de julgar. Mas quando nós olhamos, talvez alguns criminosos sendo soltos, corruptos, né, no poder, traficantes tendo de volta os seus bens que foram tomados pela polícia, apreendidos pela polícia. Nós olhamos esse símbolo da nossa justiça e nós pensamos, isso aí é uma cegueira, né? Parece muito mais que a justiça é cega e pende para algum lado. E isso nos leva, ou leva a sociedade, essas falhas da justiça, leva a sociedade a desejar fazer a justiça com as próprias mãos. E você vê isso nos filmes. O bom mocinho que teve a sua família injustiçada, tirada da sua vida. O bom mocinho que sofreu algo muito terrível na sua vida. E de repente ele então decide fazer justiça com as próprias mãos. E ele vai acabar com todos os bandidos que fizeram maldade para ele. E aos poucos nós vemos a nossa sociedade desejando talvez fazer justiça com as próprias mãos. Fazer aquilo que não cabe à sociedade. Nós vemos milícias se formando e cidadãos que se dizem de bem tentando, né, combater o crime com mais crime, o que não é justo, não é certo, não é correto. O tema justiça, ele arde no coração de muitos seres humanos. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. E quando nós nos deparamos com alguma injustiça, o nosso coração se incomoda com aquilo. Nosso coração arde com essa situação. E Jesus, ele nos ensinou a respeito disso no Sermão da Montanha. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, ou acompanhe o versículo na projeção. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Na sequência das bem-aventuranças, a busca pela felicidade, o Senhor Jesus muito nos ensina, porque Ele nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu convido você a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos mais uma vez. Senhor, somente Tu és santo e justo, totalmente justo, como nós não podemos entender e imaginar. A Tua justiça é maior do que tudo que nós podemos alcançar, o que a nossa vista pode alcançar nesse mundo. A Tua justiça é mais profunda e nós não a compreendemos por completo. Em nome de Jesus, nos ajude a ver a Tua justiça nessa noite, nos ajude a ter fome e sede da Tua justiça nessa noite. Usa a minha vida. Apesar de injusto que sou e pecador que sou, usa a minha vida e fala através da Tua palavra. Amém, Senhor. Nós podemos ter uma grande certeza, você e eu. A justiça humana é muito falha. Embora nós tenhamos, graças a Deus, bons juízes nesse mundo,
A justiça humana é falha e sempre vai falhar. E você pode tomar por base você mesmo. Quantas vezes o meu ou o teu julgamento foi injusto ou foi falho? Nós somos falhos por natureza. Por isso, quando Jesus fala de uma justiça, aqui no versículo 6 de Mateus capítulo 5, ele está falando de algo que vem dos céus. De uma justiça que vem do alto. De uma justiça que vem de Deus. De uma justiça que vem do Senhor. E para falar dessa justiça, Jesus vai usar uma figura que é comum a mim e a você, a todos nós. Ele vai falar de fome e sede. Felizes, abençoados são os que têm fome e sede de justiça. E essa experiência, a experiência da fome e da sede, é a experiência mais comum do ser humano. Já parou para pensar? É uma experiência que une a todos nós. Todos nós sentimos fome e todos nós sentimos sede. Quando você nasceu, logo, se não foi logo que nasceu, mas logo depois você berrou de fome. Né? Você estava com fome, precisava do leite da sua mamãe. E Jesus prega aqui o Sermão do Monte em um contexto em que as multidões iam atrás dele, muitas vezes querendo o quê? Comida. Muitas vezes eles estavam em busca de multiplicação de comida. Essa era a multidão que talvez alguns daquela multidão viram Jesus multiplicando, ou iriam ver Jesus multiplicando pães e peixes. E era muito possível que aquelas pessoas que estivessem lá, talvez estivessem longe de casa há um bom tempo, e talvez elas estavam sentindo fome e sede, enquanto Jesus pregava essa mensagem. Então Jesus se conectava com as pessoas, né? Se conectava com aquelas pessoas entendendo o que elas sentiam, o que todos nós sentem. Bom, fome e sede, experiências comuns de todos nós. Mas, você sabe, né? Tem alguns lugares e algumas pessoas que a fome é muito mais terrível do que aquilo que a gente sente no estômago, chega em casa e come algo, né? Quando você vai para alguns lugares do mundo, você vai, por exemplo, para a África, estava lendo algumas pesquisas, né? Cerca de 278 milhões de pessoas no continente africano, elas estão em situação de miséria. Isso é um número muito grande. São pessoas com risco alimentar, desnutridas, que passam fome. Vocês acompanham a situação dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos venezuelanos? Eles fogem para o Brasil, porque muitas vezes estão passando fome lá. E há poucos meses, ano passado, eu não lembro exatamente, a gente viu notícias, e a imagem do meio representa eles muitas vezes comprando carne estragada, para matar a sua fome, para se alimentar. Mas você não precisa ir para a África ou para a Venezuela para ver essa realidade. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, um dado de 2021, cerca de 17,9 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, né? Com uma insegurança alimentar, dificuldades para se alimentar de uma forma decente. Fome é uma realidade no mundo. Agora, não é só a fome que é uma realidade. E a palavra aqui que é traduzida por sede, ela não só significa isso que você sente na sua boca, né? Aquela secura, se é que eu posso falar assim. Ela significa um sofrer. E essa palavra sede, ela foi sendo usada no grego, no original, para se referir a pessoas que sentem uma necessidade dolorosa, um anseio da sua alma, um anseio do seu coração que precisa ser refrigerado, que precisa ser acalentado. Exatamente, talvez, aquela sensação quando tua boca está seca, né? Você estava talvez trabalhando, caminhando no sol quente, você chega e toma um copo de água e aquela água refresca a sua boca e o seu corpo. Uma necessidade da alma ter um refrigério. E a fome e sede de todo tipo em todo lugar. Existe fome e sede de poder. Tem gente que tem fome e sede que não é física, não. Que quer poder sobre os outros. A fome e sede de dinheiro. Tem gente que está faminto no seu coração por acumular mais, cada vez mais. A fome e sede de fama. A fome e sede por status. Eu quero ser melhor do que os outros, quero aparecer. Agora, os famintos e sedentos que Jesus fala aqui, que serão satisfeitos,
não são os famintos e sedentos por poder, por fama, por dinheiro, mas são aqueles que têm fome e sede das coisas espirituais. Embora o nosso Deus é o Deus que cuida do pobre e do necessitado, e Ele nos ensina, e a gente vai falar isso mais à frente, essa fome e essa sede tem a ver com as coisas que vêm do alto, a justiça que vem do Senhor. E lendo a nova tradução da linguagem de hoje, né, uma versão bíblica, ela traduz parte desse versículo assim, ó: felizes as pessoas que têm fome e sede por fazer a vontade de Deus. Fome e sede por fazer a vontade de Deus. Você já experimentou isso? Fome e sede, aquela necessidade de refrigério da alma, de fazer a vontade de Deus. A verdade é que quando a gente pensa na vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes a gente quer correr dela, como o profeta Jonas correu. Agora Jesus está falando daqueles que têm fome e sede pelas coisas de Deus. Você já experimentou uma fome e uma sede na sua vida espiritual? Fome e sede na vida espiritual? Vamos tentar ilustrar isso. O que acontece quando a fome aperta? O que você vai fazer? Está com fome? Vai comer, óbvio. Você vai comer, você vai procurar comida. Alguém que passa necessidade, e a gente vê o extremo, né, da miséria, às vezes vai procurar comida no lixo, às vezes, né, vai bater de porta em porta para pedir comida. Quando a fome aperta, você precisa dar um jeito para matar essa fome. Você precisa fazer algo para conseguir alimento. E alguns vão ao extremo, como eu falei, no lixo. Alguns, isso está errado, mas alguns vão roubar para matar a sua fome. Isso não justifica, apenas explica. Prioridade é conseguir alimento. Agora, será, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, será que nós não precisamos orar para que Deus nos dê fome e sede da vontade dEle, das coisas espirituais? Será que os anos não estão passando, os anos de vida cristã, e talvez o teu coração se encontra seco e vazio, e não há desejo íntimo e profundo de buscar o Senhor e as coisas do nosso Deus? Será que a fome e sede, por exemplo, pela oração, aquele sentimento, eu preciso buscar a Deus porque Ele sacia a minha alma? Será que não há fome e sede no teu coração e talvez no meu coração da palavra de Deus? Eu preciso dessa palavra, eu preciso conhecê-la, eu preciso lê-la. Será que a fome e sede de buscar a Deus em um culto público como esse, ou numa escola bíblica, ou num tempo de oração, num culto de oração, será que a fome e sede não transborda no nosso coração ao ponto de a gente trocar esses momentos por tantas outras coisas, seja pelo comodismo, de ficar em casa, seja por outros eventos, ou enfim, fome e sede da oração, da palavra de Deus, da comunhão, da igreja. Se eu quero matar a fome e sede disso, eu preciso pagar o preço, não é verdade? Você trabalha todo dia para botar o alimento na mesa da tua casa, para que teus filhos tenham alimento, para que teu cônjuge tenha alimento. Mas, para que nós possamos matar a fome e sede espiritual, nós não trabalhamos, nós não priorizamos. E aqui o convite é para que você, assim como eu, possamos priorizar e pagar o preço. Como assim pagar o preço? Olha, se eu sei que eu preciso buscar a Deus em oração, mas eu não tenho tempo, eu vou me disciplinar e eu vou acordar mais cedo. E talvez eu vou perder 1 hora de sono para acordar mais cedo para buscar a Deus. E eu vou me disciplinar, e talvez dormir alguns minutos ou 1 hora mais tarde para poder ler a palavra de Deus. Porque eu preciso alimentar a minha alma. Eu vou me disciplinar e vou fazer um propósito. Eu estarei nos cultos. Eu vou frequentar as escolas bíblicas, porque eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu vou vir na oração, porque eu preciso orar. Fome e sede. Nós precisamos de fome e sede de Deus, do próprio Deus e da presença do próprio Deus. Mas essa questão vai se aprofundar. E o Senhor Jesus vai explicar um pouquinho melhor a razão dessa fome e dessa sede.
ele vai falar que a razão dessa fome e sede é a justiça. A justiça. Como eu disse antes, a justiça humana, ela não é a justiça de Deus. E ela não tem os elementos da justiça de Deus. E quando a gente fala em justiça na Bíblia, existem alguns aspectos, e eu quero destacar dois aqui. Dois aspectos da justiça da qual a Bíblia enfoca, que a Bíblia nos apresenta. Duas formas que alguns textos bíblicos vão nos apontar a justiça. A primeira delas é a justiça social. Fome e sede da justiça. Quero falar da justiça social. Então, quando nós olhamos para a justiça de Deus, a justiça bíblica, ela precisa se manifestar na sociedade. Uma sociedade mais justa. Então, uma pessoa que é justificada por Deus, eu já vou explicar o que é ser justificado por Deus, ela vai procurar uma sociedade mais justa. Ela vai desejar uma sociedade que vive uma justiça dentro dos padrões de Deus. Ela vai ansiar, vai desejar uma sociedade justa nos padrões de Deus. E quando nós olhamos para os profetas menores dentro da Bíblia, vários profetas, né, os maiores também, mas especialmente os menores, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Zacarias. Volta um pouquinho, antes de Mateus. Acho que você volta 2 livros, né, Malaquias e Zacarias. E tem um clamor por justiça social aqui, que percorre muitas vezes os profetas, percorre a lei do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 7. Um clamor por uma justiça social dentro da Bíblia. Zacarias 7, 8 em diante, 8 até o 10. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros. O chamado de Deus aqui é para que o seu povo exerça uma verdadeira justiça. E o que é essa verdadeira justiça? Mostrar misericórdia, mostrar compaixão para com as pessoas. Como assim misericórdia e compaixão? Não oprimir viúva, órfão, estrangeiro e necessitado. Ou seja, ajudar aquele que precisa, não explorar aqueles que são mais frágeis, que são mais necessitados, não tramar maldade uns contra os outros. Esse clamor por uma justiça social, esse clamor para que nós, como filhos de Deus, olhemos para as necessidades de pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, é grande dentro da Bíblia. Existe gente passando fome, como eu disse aqui em muitos lugares. E a igreja, e o que é a igreja? A igreja são os santos de Deus. E eu não falo como instituição, embora como instituição ela possa exercer, eu falo como indivíduos. É muito fácil, né? Talvez eu falar, a igreja tem que fazer. Eu sou igreja, eu preciso fazer. Deus nos chama. No Novo Testamento, vai lá para Tiago. Agora caminha um pouquinho mais, indo para o finalzinho da Bíblia. Tiago, logo depois do livro de Hebreus, Tiago 1:27. A Bíblia também nos exorta no Novo Testamento sobre a justiça social. Tiago, capítulo 1, versículo 27, a palavra nos diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Quer resumir a religião verdadeira? A religião pura, sem mácula, sem sujeira, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Estender a mão àqueles que precisam. Mas o texto continua, não é só isso não, né? E não se deixar corromper pelo mundo. Tem isso aí também. Tem gente que foca só nisso aqui. A igreja tem que ajudar os outros, mas deixa de focar e não se deixar corromper pelo mundo. Isso faz parte da verdadeira religião também. Queridos, olhando para esse clamor, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, nós podemos concluir 2 coisas. Primeira delas, o Evangelho não pode se resumir a almas salvas. A gente prega o Evangelho para salvar almas. E a pessoa sai com fome. E a pessoa sai para passar frio, sem roupas para se vestir direito. Então, é necessária a pregação do Evangelho e estender a mão. Como a própria carta de Tiago ensina, né?
Tu vê a pessoa passando frio, você fala, Deus te abençoe, vá, alimente-se, coma bem, está tudo certo. Não, a fé sem obras é morta. Tiago vai falar. Porém, esse é um lado. A pregação do evangelho não pode se resumir a almas salvas. Agora tem um outro lado. Da mesma forma, a igreja não deve promover assistencialismo. O que é assistencialismo? Nós vamos fazer trabalho aqui, né, para dar comida para as pessoas. Que bom, que legal, né? Nós vamos dar cesta básica. Nós vamos dar um jeito de se juntar para dar um salário para aqueles que precisam. Uau, que legal. E aí? Você vai fazer isso? Vai manter a pessoa escrava de um dinheiro, de um benefício da igreja ou do governo? Você não vai ensinar a pessoa a ir além? E pior ainda, você não vai pregar o evangelho? Tem igrejas que promovem muito assistencialismo e não pregam o evangelho para as pessoas. Eu costumo dizer, de que adianta mandar a pessoa de barriga cheia para o inferno? Vamos alimentar todo mundo, não vamos pregar o evangelho, e a pessoa vai de barriga cheia para o inferno. Não, nós temos uma mensagem que é poderosa, e o nosso Deus nos chama para estender a mão àquele que necessita. E o que é interessante, querido irmão, irmã, é que Deus não atribuiu essa função de cuidar dos pobres para o governo. O governo nos cobra muito imposto, né? E o governo se apropria, né, do cuidado dos pobres e necessitados, né? E a gente sabe que a intenção, muitas vezes, dos nossos governantes não é cuidar das pessoas, é mantê-las escravizadas, né, com algum auxílio. Mas Deus não deu essa função de cuidar dos necessitados para o governo, Ele deu para a igreja, Ele deu para os seus filhos e para as suas filhas. Eu e você. Então, ajudar o próximo é parte de cumprir a justiça de Deus nesse mundo. Agora, tem um outro lado da justiça, eu preciso destacar, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus. E aqui eu quero focar um pouquinho mais. No Antigo Testamento, a justiça se encontrava na prática da lei. Como assim? Quem era considerado justo no Antigo Testamento? Aquele que praticava a lei. Praticou a lei de Deus, é justo. Agora, no Novo Testamento, a situação muda. No Novo Testamento, você não é considerado justo por cumprir a lei. Até porque é impossível cumprir a lei completa. Você é considerado justo através de Jesus. Pelo que Cristo fez na cruz, você é considerado justo, ou seja, justificado. Essa é a palavra que a Bíblia nos ensina, justificados. Bom, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira simples e talvez um pouquinho mais prática. Existe uma lei, e aqueles que não cumprem essa lei, toda essa lei, né, são considerados injustos. Quem cumpre toda a lei é justo. Aquele que não cumpre é injusto, e perdoem a palavra aqui, é um criminoso. Uma criminosa. Aquele que não cumpre a lei completa, quebra essa lei, é um criminoso, uma criminosa, um injusto. Pois bem, é impossível cumprir toda a lei de Deus, como eu disse antes. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus completamente. E o que eu disse que é quem não consegue cumprir toda a lei? Injusto, criminoso. No nosso contexto, né, quando a gente vê a lei do homem, a gente pode chamar, talvez, bandido. Espera aí, pastor. Você está falando que se eu não consigo cumprir toda a lei de Deus, então eu sou injusto? Eu sou espiritualmente considerado um criminoso? Sim, eu estou dizendo isso. Exatamente o que eu estou falando. Assim como você, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Eu sou considerado um injusto diante da lei de Deus. E talvez você me diga, mas pastor, não é bem assim. Deus não pode me olhar e me considerar injusto ou um criminoso, espiritualmente falando. Por quê? Porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu não faço essas coisas más. Então eu não sou um pecador assim, tão injusto, assim, tão pecador. Bom, vamos fazer um teste. Tá? Vamos fazer um teste. O que a Bíblia fala sobre mentira? Pode mentir? A Bíblia fala, não mintam uns para os outros. Ou seja, a mentira é pecado. Segundo teste. Quem aqui nunca mentiu? Levante uma de suas mãos. Nem eu posso levantar a mão. Pois é. Você e eu quebramos a lei de Deus. Vamos fazer outro teste. Adultério é pecado. E Jesus disse que se você olhar para uma mulher, e isso pode valer para o homem e para a mulher, né? Olhar para outra pessoa com uma intenção impura no seu coração, você já cometeu
adultério no teu coração. O que a Bíblia fala sobre relacionamento entre pais e filhos? Filhos, honrem os seus pais. Será que você nunca desobedeceu ou desonrou teu pai e a tua mãe? Pais, não irritem os seus filhos. Será que você nunca se excedeu na disciplina com seus filhos? Será que você nunca foi um mau exemplo em algum momento na sua vida com os seus filhos? Será que você nunca deu um mau exemplo em casa, irritando assim o seu filho? Pois é. Todos nós somos, me perdoem essa palavra, criminosos espiritualmente falando. Agora, no nosso mundo, na nossa justiça, qual é a punição, ou qual deveria ser a punição para um criminoso? Cadeia. Exatamente, acho que alguém falou por aí, né? A cadeia. Agora, no reino espiritual, no mundo espiritual, a punição para aquele que é um pecador não é a cadeia. Não é a prisão. A punição é eterna. É a morte eterna, é a separação total da presença amorosa de Deus no inferno, o julgamento eterno no inferno. Do ponto de vista espiritual, a punição é a morte eterna, o inferno. E Deus, sendo um Deus justo, Ele não pode deixar de punir o pecado. Deus, sendo justo, Ele não pode deixar de punir o pecado e o pecador. E talvez você volte a dizer, não, mas é injusto, porque eu fiz mais coisas boas na minha vida do que coisas ruins. E deixa eu ilustrar de novo. Estamos vendo um tribunal, um julgamento, como você vê aí nos filmes. E diante do juiz está um criminoso. Ele matou, estuprou, um criminoso. E o juiz está prestes a determinar a sentença sobre esse criminoso. Mas de repente ele diz, não, espera um pouquinho aí, seu juiz. Um minutinho, deixa eu falar aqui em minha defesa. Tá certo que eu cometi esses erros, mas eu também fiz muitas coisas boas. Até matei uma pessoa, mas eu nunca roubei. Eu até cometi alguns crimes, mas eu ajudava outras pessoas. Eu era um bom pai, eu era um bom marido, eu fazia ação social, eu usava o meu dinheiro para doar para os pobres. O Senhor não pode me condenar, porque eu faço coisas boas. E aí aquele juiz então vira para o acusado e diz, é verdade, você tem razão, você está livre. Pode sair, você está livre. Você não precisa cumprir cadeia, não precisa pegar pena, né? Depende do lugar, pena de morte. O que você falaria daquele juiz? O que você diria? É um bom juiz? Um juiz justo? O juiz, ele precisa julgar de acordo com os crimes que são apresentados pelos advogados, né? Aquele que está sendo acusado. Assim, Deus, como um justo juiz, Ele precisa nos julgar por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Então não adianta eu falar diante de Deus que eu fiz um monte de coisas boas. Não adianta, um justo juiz precisa julgar de acordo com minhas falhas, os meus crimes, o meu pecado. Porém, meus queridos, aí entra Jesus, e eu estou falando aqui sobre a justiça de Deus. Jesus viveu uma vida justa. Jesus Cristo, Ele nunca pecou. Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Ele fez tudo como deveria. Ele sofreu a pena dos pecadores. Ele subiu à cruz do madeiro, embora não fosse um criminoso e nem um pecador. Ele assumiu a culpa e o pecado dos pecadores, para que você não precisasse ser condenado por Deus. É como se você estivesse diante do juiz, e ele prestes a lhe condenar à morte eterna. E de repente o Senhor Jesus levanta a sua mão e diz, eu pago o preço. Eu morro no lugar dele. Eu pago o preço por este pecador, por esta pecadora, por este injusto, esta injusta. Jesus morre a morte dos injustos e dos pecadores, para transformar esses pecadores e injustos em homens e mulheres justos aos olhos de Deus, justificados. Essa é a justiça de Deus. Deus justo, punindo o seu Filho perfeito, para transformar corações de homens e mulheres imperfeitos, que colocam a sua fé
em Jesus e no seu sacrifício, que se arrependem dos seus pecados. Essa é a justiça de Deus. Deus é justo, e ter fome e sede da justiça é desejar algo que é da própria natureza de Deus. E quando a Bíblia fala em justiça, Jesus termina Mateus capítulo 5, versículo 6, dizendo: eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A fome e a sede, elas matam. Saciar a fome e a sede não é uma questão de simples desejo, mas é uma questão de vida ou de morte. Fome e sede da justiça de Deus deve ser um desejo no coração de todo aquele que é nascido de novo. E a promessa de Deus é que Ele vai nos saciar. Essa fome e essa sede da justiça de Deus serão saciadas. Nós acreditamos, eu acredito, em um reino de justiça completo somente nos céus, governado pelo próprio Deus e pelo nosso Cristo. Cremos que apenas lá nós estaremos totalmente satisfeitos com a justiça de Deus. Mas aqui nesse mundo nós podemos ser parte da justiça de Deus, na vida de muita gente que precisa. Aqui nesse mundo Deus nos chama para sermos justificados. Mas lá, e apenas lá, nós experimentaremos completamente a sua justiça. Eu termino essa mensagem perguntando: você está preparado para entrar nesse reino? Você já foi justificado por Cristo? E perceba bem, eu não estou te perguntando se você foi batizado, se você é membro da igreja, se você foi criado na igreja, se teus pais pertencem à igreja, se você estava na igreja desde o início. Eu não estou perguntando nada disso. Embora tudo isso possa ter o seu valor, eu estou perguntando: você já foi justificado por Cristo? Você já olhou para a cruz e se arrependeu dos seus pecados e entregou a tua vida a esse Cristo? Depositou a tua fé nele? Reconheceu que é um pobre e miserável pecador que precisa do amor de Jesus para ser perdoado? Você já foi transformado pela obra da cruz? Você já foi justificado pelo nosso Senhor Jesus? Se sim, espere aquele dia nos céus, onde seremos satisfeitos da justiça plena. Se não, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus. Entregue o teu coração. Experimente ser considerado justo pelo próprio Deus, através daquilo que Cristo fez na cruz, por mim e por você.